Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui meditando sobre a carta encíclica Dominum et Vivificantem, aquele que é Senhor e dá a vida. É uma carta, um documento do Papa João Paulo II sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós hoje vamos entrar no segundo capítulo desse documento, que tem como título O Espírito que convence o mundo quanto ao pecado. E um subtítulo, que diz Pecado, Justiça e Juízo. Na verdade, é no Evangelho de São João, no capítulo 16, versículos 7 e seguintes, ele vai dizer que o Espírito Santo veio para convencer o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Vamos ver aqui o que o Papa tem para nos dizer, então, nesse primeiro subtítulo. A partir, então, do versículo 27, do parágrafo 27, né? Ok? Quando Jesus, durante o discurso de despedida no cenáculo, anuncia a vinda do Espírito Santo em vista da própria partida e promete: quando eu for, vou-lo enviarei, precisamente nesse contexto acrescenta: e ele, quando vier, quer dizer, o Espírito Santo, quando vier, convencerá o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. Então, esse Espírito Santo é que vem convencer. Então, por exemplo, eu com minhas palavras não posso convencer você de nada. Eu não tenho poder, legitimidade para convencer você. Mas o Espírito Santo, através de mim, ele convence o seu coração. Ele consegue convencer. Então, nesse sentido que São João fala, então, a respeito do que Jesus disse, que esse Espírito viria convencendo a gente. Quer dizer, dando certeza, dando tranquilidade, dando paz, fazendo comunhão, uma fé, uma fé. Então, quer dizer, tudo isso vem do Espírito Santo. É ele que dá esses maravilhosos dons a todos nós. Vamos ver aqui, então. O mesmo Consolador e Espírito da Verdade, que fora prometido como aquele que ensinará e recordará, como aquele que dará testemunho e como aquele que guiará para toda a verdade, é anunciado agora com as palavras citadas como aquele que convencerá o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. Parece ser também significativo o contexto. Jesus relaciona este anúncio do Espírito Santo com as palavras que indicam a própria partida mediante a cruz e que, mais ainda, realçam a necessidade da mesma partida. É melhor para vós que eu vá. Quer dizer, vocês estão chateados, estão tristes que eu estou dizendo que eu vou embora, mas é melhor para vocês que eu vá. Vocês estão pensando que não, né? Mas é melhor. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. O Consolador é o Espírito Santo. Terceira pessoa, Santíssima Trindade, que viria então, e que veio, de fato, que viria após a ascensão de Jesus ao céu, receber a glória do Pai, e daí ele veio. Ele enviaria o Espírito Santo, que ficaria eternamente conosco, e é o que está acontecendo, não é? Mas o que conta mais é a explicação que Jesus acrescenta a estas três palavras. Ele vai explicar o que significam essas três palavras: pecado, justiça e juízo. Ele vai dizer o que é isso. Com efeito, diz: ele convencerá o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. Quanto ao pecado, porque não creem em mim. Então, as pessoas que não creem em Jesus recebem a boa nova, recebem o anúncio do Evangelho, mas não creem. Então, esses estão em pecado. Quanto à justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Então, justiça de Deus. Deus
Ele é justiça. Deus é justiça, Deus é justo. E quem é justo pratica a justiça. Agora, por que ele pratica a justiça com o filho? Porque o filho foi obediente em tudo ao pai. Então ele recebe toda a glória do pai. Então essa é a justiça de Deus. Por exemplo, se você e eu, se nós, na nossa conversão, nós estamos aprendendo a amar o próximo, não é verdade? Falei aqui várias vezes que amar é um aprendizado. Então eu tenho que aprender a amar o próximo, tenho que aprender a amar minha esposa, meus filhos, meus parentes, meus irmãos de comunidade e todas as pessoas. Meus inimigos que me querem mal, os que falam mal de mim. Preciso amar essas pessoas, abençoar, rezar por elas, desejar toda a felicidade para elas. Então isso tudo é um aprendizado. Então, se eu for aprendendo isso, aprendendo, me dedicando a amar o próximo, me dedicando a não guardar mágoa, rancor, ressentimento, não querer pagar com a mesma moeda, não querer dar o troco, não é verdade? Mas muito ao contrário, né? Muito ao contrário, se essa pessoa me fez mal, eu abençoo essa pessoa. Bem, então daí eu estarei ajuntando tesouros no céu. E que tesouros são esses? É a justiça que vem de Deus. Então, se eu, aqui neste mundo, nesta terra, se eu procurar imitar Jesus Cristo, imitar os santos da igreja, imitar Nossa Senhora, com dedicação, com empenho, não é? Renunciando ao pecado, renunciando à maldade, renunciando ao demônio, renunciando ao poder, ao ter, renunciando à vanglória. Renunciar a isso que me perde para Deus. Essas coisas me perdem para Deus. Elas ganham quanto ao pecado, mas me perdem para Deus. Então eu tenho que buscar as coisas de Deus. Então Jesus fala, né? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Depois tudo vos será dado como acréscimo. Então, se eu quero que a justiça de Deus seja feita na minha vida... Bom, deixa eu dizer uma coisa bem clara aqui, né? A justiça de Deus vai ser feita na minha vida. Tanto para o meu mal quanto para o meu bem. Tudo que eu fiz aqui vai ser pesado numa balança. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal, se eu renunciei ao pecado, se eu fiquei com nojo, com raiva, com ódio de pecar de novo, pequei sem querer muitas vezes, mas pequei de novo, isso aí me incomodou, isso daí me tirou a paz, eu não queria ter feito isso, então tudo isso Deus está vendo. Agora, se eu gosto de pecar, se eu quero pecar, se eu escolhi o pecado e não buscar a santidade, então a justiça de Deus também será feita na minha vida, mas aí é uma coisa que eu não vou gostar, né? Irei para o inferno, né? Agora, se eu procurei fazer o bem a todas as pessoas, embora não fui perfeito, Deus está vendo. E Ele então vai me chamar no dia da minha morte, né? No dia do julgamento final. Vem bendito, vem benditos, vem para a alegria eterna. Então, essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus é essa, quanto ao pecado. Não é? O que mais que ele fala aqui? Sim, porque vou para junto do Pai e não me vereis mais. Então, todos que praticarem a justiça aqui no mundo, todos que amarem a justiça, todos que amarem fazer o bem, todas as pessoas que amarem optar pelo bem, então essas pessoas serão levadas para o céu. É a justiça de Deus. E quanto ao juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Que juízo? O juízo de Deus foi lançado ao mundo. O juízo de Deus. O que é o juízo de Deus? Claro que ele vai explicar aqui com as palavras dele. Nós vamos ver isso já mais para frente. Mas com as minhas palavras, né? O juízo de Deus. O que é o juízo de Deus? O juízo de Deus é colocar o reto pensamento, a reta questão, colocar num plano maravilhoso, num plano reto, num plano linear, num plano santo, colocar que o príncipe deste mundo, que optou por fazer o mal, já está julgado e condenado, já está vencido, inclusive. Só não está preso
Porque Jesus ainda deixou ele agir no nosso meio, está agindo ainda nos nossos dias e vai agir até o final dos tempos. Então, mas é o juízo de Deus, que é o plano perfeito dele que nada e ninguém pode estragar. Quando o demônio estragou o plano de Deus, ele consertou, mandando o seu filho. Bem, então continuando aqui. No pensamento de Jesus, o pecado, a justiça e o juízo têm um sentido bem preciso, diferente daquele que alguém pretendesse, porventura, atribuir a tais palavras, independentemente da explicação de quem fala. Então, quer dizer, eu aqui estou falando para vocês, estou explicando do meu jeito, mas eu não posso fugir do que Jesus quis dizer. Então, não posso sair do contexto do que Jesus quis dizer com essas palavras, entende isso? O Papa também não pode sair, nós já vamos ver isso daí. Ele não pode sair do contexto que Jesus falou. Tem um único sentido que Jesus falou. Eu não posso sair desse sentido, nem para a direita nem para a esquerda. Não posso inventar. Não posso criar coisas da minha cabeça. Não posso. Então é isso que o Papa está dizendo, que nós estamos fazendo aqui com vocês, não é? Esta explicação indica também como deve ser entendido aquele convencer o mundo, que é próprio da ação do Espírito Santo. Aqui tem importância. Olha, o que tem importância? Quer o significado de cada palavra, quer o fato de Jesus as ter unido na mesma frase. Então aqui tem muita importância isso. Jesus uniu essas três palavras que estavam aí. Nós podemos conversar com elas independentemente, né? Cada uma explicando tudo bem, vamos fazer isso também, mas Jesus quis unir estas três palavras no convencimento do Espírito. Então, quando o Espírito Santo vem nos convencer, ele nos convence destas três coisas. Aí que está o plano maravilhoso de Deus que eu digo, né? O plano santo de Deus. Ele nos convence das três coisas, porque as três coisas estão interligadas. Vamos ver mais para frente aqui. O pecado, nesta passagem, significa a incredulidade que Jesus encontrou no meio dos seus, a começar pelos próprios conterrâneos de Nazaré. Então, rejeitaram a missão de Jesus, rejeitaram o evangelho. Mas você é dos nossos aqui, você viveu com a gente, você cresceu no nosso meio, você brincava em casa com meus filhos, agora você quer falar as coisas de Deus? Quem é você? Então não acreditaram. Você não é um mestre da lei, você não é um fariseu, você não é um sacerdote. Ora, quem é você para nos falar de Deus? Rejeitaram. Então, o pecado que consiste em não crer em mim. Então, quando você, meu irmão e minha irmã, prega o evangelho a qualquer criatura, você prega, nem precisa ser com palavras, você prega com o seu testemunho de vida, com o seu proceder. Conforme você faz as coisas, conforme você corresponde às coisas. Então as pessoas estão vendo. Todo mundo está vendo. Então aí está. Você está dando testemunho, não é? Do evangelho. Então você está pregando o evangelho para aquelas pessoas. Mas tem muita gente ali que está vendo você, está criticando você. Está falando, ei, mas aquele fulano lá é bobo mesmo, né? Puxa saco de padre, imagine igreja, religião, isso não tem nada a ver. Tem gente, né? Fiquei sabendo que a mulher estava reclamando que o marido não deixa batizar as crianças, não deixa fazer nada, não deixa levar na catequese, não deixa primeira comunhão, não quer nem que vá na igreja, não quer. E também impede a mulher de ir. Aqueles maridos machões, né? Impede a mulher de ir, não vai, impede de ir, não acredita. Então, aí. Não aceitou o Evangelho de Cristo. Significa a rejeição da sua missão, olha o que eu acabei de dizer aí, né? Significa a rejeição da sua missão, que levará os homens a condená-lo à morte. Quem não aceita Jesus, condena ele à morte. Quer queira ou quer não aceitou Jesus, então está condenando ele à morte. Isso é a resultante. Não tem outra coisa a se fazer. Quando fala
Em seguida da justiça, Jesus parece ter em mente aquela justiça definitiva que o Pai lhe fará. Aquilo que eu disse, né? Ele recebe do Pai toda a glória. Então, ele praticou a justiça porque o Filho foi obediente. Obediente até a morte e morte de cruz. Então, revestindo o Pai, então, a justiça definitiva que o Pai lhe fará, revestindo-o da glória da ressurreição e da ascensão ao céu. Vou para o Pai. No contexto do pecado e da justiça, assim entendidos, o juízo significa, por sua vez, que o Espírito da Verdade demonstrará a culpa do mundo na condenação de Jesus à morte de cruz. No entanto, Cristo não veio ao mundo somente para o julgar e condenar, ele veio para salvá-lo. O convencer quanto ao pecado e quanto à justiça tem como finalidade a salvação do mundo. Isso está bem claro. E a salvação dos homens, evidentemente. É esta verdade, precisamente, que parece ser acentuada pela afirmação de que o juízo afeta somente o príncipe deste mundo, isto é, Satanás, aquele que desde o princípio explora a obra da criação contra a salvação, contra a aliança e a união do homem com Deus. Ele já está julgado desde o princípio. Se o Espírito Consolador deve convencer o mundo exatamente quanto ao juízo, é para continuar nele a obra salvífica de Cristo. Então, convencer o mundo a respeito do juízo, que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Bom, mas por que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado? Porque ele trabalha contra a salvação. Então, o mundo, a obra de Jesus no mundo continua ainda, através do Espírito Santo. Então, por isso o Espírito Santo tem que convencer as pessoas, né, de que o demônio já está julgado e condenado, aquele que vai contra a salvação. Por quê? Porque a salvação ainda está aí para todos, sendo oferecida para todos. A morte de Jesus na cruz é uma morte eterna. Eterna. Quer dizer, que entra na história do homem, em qualquer pessoa que está nascendo e tem direito de ser salvo. Direito. Olha, é um direito que a pessoa tem de ser salvo, meu irmão, minha irmã, porque Jesus morreu por todos. Então a pessoa, quando nasce, ela tem direito à salvação. Então não levá-la à salvação é uma recusa do sacrifício de Cristo. Por isso que ele disse aqui, por isso que, recusando o sacrifício de Cristo, nós condenamos ele à morte. Quem não aceita, né? Quem não aceita o evangelho. Então é muito grave, é muito sério isso. São palavras muito fortes para nós. Mas é o que o Papa está explicando aqui, com toda a razão. Vamos continuar aqui. Queremos agora concentrar a nossa atenção principalmente nesta missão do Espírito Santo. Qual é a de convencer o mundo quanto ao pecado? Mas respeitando ao mesmo tempo o contexto geral das palavras de Jesus no cenáculo. O Espírito Santo, que assume do Filho a obra da redenção do mundo, assume por isso mesmo a função de o convencer quanto ao pecado em ordem à salvação. Veja, há uns dias atrás nós estudamos o quê? Que a vinda do Espírito Santo está totalmente ligada naqueles dois pontos principais da crucificação de Jesus. Quais são esses dois pontos principais? A redenção e a remissão. Redenção e remissão. Então, esses dois pontos altos, né, esses pontos culminantes da morte de Jesus, da crucificação de Jesus, é remetido ao Espírito Santo. O Espírito Santo ele só veio por causa da redenção e da remissão. Então, na verdade, o Espírito Santo é fruto da redenção e da remissão de Cristo. Então, o Espírito Santo só foi dado porque Jesus realizou a redenção e a remissão, não é? Então, o Espírito Santo, podemos dizer que ele vem da cruz de Cristo? Sim. Sem dúvida alguma. O Espírito Santo, a vinda dele vem da cruz de Cristo. Quando Cristo morre na cruz, ele realiza a redenção e a remissão. Daí o Espírito Santo é dado para o mundo.
Aí quando que ele vem então? Quando que ele é dado? Quando ele é dado para o mundo de acordo com a redenção e a remissão? Ah, bom, no dia de Pentecostes. Então ele veio por causa da redenção e da remissão. É isso que eu gostaria que vocês entendessem muito bem. O Espírito Santo está ligado. Se não fosse a redenção e a remissão, ele não viria. É isso que o Papa está dizendo, é isso que nós já estudamos, só estou relembrando. Não é? Então veja, querido irmão, querida irmã. O Espírito Santo que assume do Filho a obra da redenção do mundo, assume por isso mesmo a função de o convencer quanto ao pecado em ordem à salvação. Porque se o Espírito Santo não me convencer, não convencer você a respeito da salvação, nós iremos continuar aí tranquilamente no pecado, buscando os prazeres do mundo. Não quero nem saber de santidade. O que é isso, santidade? Santidade é coisa de gente que não tem o que fazer, gente que está lá na igreja, sabe? Não, santidade não é comigo não. Então veja, o Espírito Santo tem que nos convencer de nós buscarmos santidade. Porque para o mundo, para as pessoas do mundo, a santidade é loucura. Gente, é loucura. As pessoas olham para nós rezando o terço, rezando o rosário, adorando Jesus, indo na missa e falam, essa gente está doida, a gente é louca, perdendo no tempo, buscando religião, com papa que só faz bobagem, com padre que só faz bobagem, sabe? Então, ouvem coisas aí fora, né? Ouvem coisas desagradáveis, evidentemente que ouvem sim, através da própria televisão. Então já pronto, já coloca, já nomeia, já coloca tema, capítulo, coloca tudo ali e então já condena a igreja. Então nós somos os idiotas, os loucos que vamos à igreja, né? Então, mas só o Espírito Santo pode convencer do contrário. Se ele não convencer, do contrário, ninguém pode convencer as pessoas. Bem, este convencer realiza-se em constante referência à justiça. Isto é, a salvação definitiva em Deus. O que é justiça? Porque vou para junto do Pai. Então, qual que é a justiça na cabeça de Jesus? O que ele pensava quando ele falou sobre justiça? Porque ele entendeu que ele obedeceu ao Pai em tudo aqui, então a justiça vai ser feita para ele. Agora, qual que é a justiça de Deus para ele? Que ele vai para junto do Pai. E qual é a justiça para aquele que não obedece a Deus, não segue os mandamentos, não ama, não perdoa? Esse não vai para junto de Deus, mas vai para junto do demônio no inferno. Então, justiça de Deus. Então, na cabeça de Jesus, é simples demais. E para nós também. Tem que ser simples assim. A justiça é salvação definitiva em Deus. A efetivação da economia que tem como centro Cristo crucificado e glorificado, que se chama economia da salvação. A economia da salvação teve início no fiat de Nossa Senhora, no sim dela, quando ela disse, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aí começou então a economia da salvação, essa economia da salvação aqui, que ainda não terminou. Porque, como eu já disse agora há pouco, tem pessoas nascendo todo dia e precisam ser salvas. Então, a economia da salvação não terminou. Então, e esta economia salvífica de Deus subtrai, em certo sentido, o homem ao juízo. Então, essa economia salvífica de Deus subtrai, em certo sentido, o homem ao juízo, isto é, à condenação. O que é subtrair? É tirar ele, né? Então, a economia salvífica tira o homem da condenação. Subtrair é isso, tira o homem da condenação. Quanto ao sentido ao juízo, né? A condenação, claro. Com que foi punido o pecado de Satanás, o príncipe deste mundo. Então, Satanás já está punido. O juízo já caiu sobre ele. O juízo de Deus já caiu sobre ele. Já está julgado e condenado. Julgado e condenado, quer dizer, já foi julgado pelos crimes que ele fez e já tem a condenação especificada. O que vai acontecer com ele? Já está tudo pronto. Ele só não está pagando ainda a sua condenação. Ele não foi preso.
para pagar a sua condenação. Mas vai ser quando Jesus voltar pela segunda vez e definitiva. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Satanás, o príncipe deste mundo, aquele que por causa do seu pecado se tornou dominador deste mundo tenebroso. É assim que, mediante essa referência ao juízo, se patenteiam vastos horizontes para a compreensão do pecado, bem como da justiça. O Espírito Santo, mostrando o pecado na economia da salvação, tendo como fundo a cruz de Cristo, dir-se-ia o pecado salvado, leva também a compreender como a sua missão é a de convencer mesmo quanto ao pecado que já foi definitivamente julgado, que é o pecado condenado. Bem, querido irmão, querida irmã, nosso tempo já acabou, então no nosso próximo programa eu vou voltar neste contexto, nós estamos falando aqui nesse parágrafo número 28, vou voltar aqui para nós retomarmos isso daqui e entendermos melhor ainda. Tá bom, querido irmão, querida irmã? Então vamos pedir a Nossa Senhora que reze por nós, para que sejamos homens e mulheres firmes, decididos por Jesus Cristo, decididos na busca da santidade e na renúncia ao pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser, não é? E como estamos aí na campanha Novo Slogan da Cantate, nós estamos só começando, ok?